é um peso grande, né, sem dúvida nenhuma. Né, parte dos objetivos da temporada a gente conseguiu com êxito, né, nas Copas, e o início ruim no Campeonato Brasileiro, né, muito pelos pontos que nós deixamos dentro de casa, em momentos de instabilidade da equipe, faz com que a gente chegue nesse momento, né, indo para esse período de recesso numa condição muito incômoda. Né, mas na condição que nós nos colocamos nessa situação, eu tenho certeza que também a gente pode sair. Né, a gente fez bons e maus momentos dentro do jogo, no início bom, e que nós tivemos até a possibilidade de abrir o placar, né, entregamos o controle do jogo para o adversário depois da metade do jogo, né, errando, cuidando menos da bola. E a partir daí, num segundo tempo de recuperação, com muitas oportunidades, algumas oportunidades criadas, boas oportunidades e desperdiçadas. Né? Mas sem dúvida nenhuma, não é uma posição nada cômoda, né? Nos incomoda muito. Né, como eu te disse, nós criamos esse momento de instabilidade na competição, envolvido em outras competições também, mas sobretudo um início muito abaixo, né, do peso e da trajetória do Internacional, mas que é perfeitamente reversível no momento seguinte, na retomada do ano. Boa noite, Roger. Tim Langendorf, Rádio Grenal. Professor, você falou agora também sobre essa situação incômoda e sobre o Inter ter se colocado nela, mas uma esperança que a gente debatia muito é porque desde que o seu trabalho começou, todas as vezes que o Inter teve tempo para um treino, o Inter voltou melhor. O Inter trouxe algo de novo e que fez o torcedor acreditar. Dessa vez, a gente percebeu um Inter que às vezes até tinha uma superioridade ofensiva, mas na hora da decisão final não dava certo, alguma coisa não encaixava. Esse treinamento dessa semana, ele foi a pleno para o seu dispor, você gostou do que viu? E o que o torcedor colorado tem para acreditar que agora, nesses próximos 15 dias que o Inter vai ter para trabalhar, vai ser diferente? Os treinamentos da semana foram bons, eles refletiram numa superioridade no começo do jogo, né, em que a gente poderia ter aberto o placar e talvez a história fosse contada de outra forma, né, ao final do jogo. Então foi de recuperação, né, voltamos a ter outras opções, né, como foi o caso do Ricardo Matias, né, retornando para pleno, o próprio Ener, que foi para o processo de seleção e retornou, né, o Borré, que conseguiu se colocar à disposição para essa partida. Penso que o processo de treino, que é o que eu prezo muito, e que por isso acredito numa retomada, com a possibilidade da gente contar com mais opções, com um grupo mais cheio, né, em função até dos retornos que a gente vai ter dos processos de recuperação, a gente ter plenas condições de reverter esse processo. Né, o que eu posso dizer por torcedor é que o trabalho, né, ele não para, né, ele segue, né, e essa condição que nós nos colocamos no Campeonato Brasileiro, diferente das outras duas competições, nós vamos ter que lidar com isso nesse período, trabalhar bastante, entender as críticas, né, e reverter isso na retomada. Roger, boa noite. Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Roger, pela segunda vez seguida, o teu time perde no Campeonato Brasileiro e pela segunda vez seguida, a delegação não conta com todos os seus dirigentes. Eu não estou aqui dizendo que o teu time perdeu por isso, mas não te incomoda isso de alguma forma? Não ter aqui, por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos, não ter o D'Alessandro mais uma vez no vestiário, assim como foi contra o Fluminense, e você não acha que isso demonstra uma falta de foco do Inter no Campeonato Brasileiro? Talvez essa explicação, ou uma das explicações da má campanha do Inter nesse campeonato. Não vejo, né, de forma alguma, até porque em outros momentos em que nós estivemos bem nesse ano e no ano passado, em algum momento, né, um dos nossos dirigentes, por atribuições institucionais, não esteve presente. Né, eu acho que isso não é pauta, né? Para mim a pauta é o campo, né, a necessidade da gente reverter esse momento, né, a parada, né, a janela que vai se abrir, a possibilidade de saídas e chegadas, né, encontrar soluções dessa instabilidade, né, no campeonato
né, que a gente vai buscar solucionar. Né? Eu não vejo paralelo, né, com o que você trouxe. Roger, boa noite. Nani Quemelo, da Rádio Inferno. Ainda nessa linha da direção, como foi a tua conversa com os dirigentes que estão por aqui, depois dessa derrota, de ter entrado na zona de rebaixamento, e como foi a conversa também com os jogadores? Estão entendendo a gravidade da situação? Obrigada. A gente vai conversar mais agora, né? A conversa de vestiária, de fechamento, né, reunião dos jogadores, fechamento da roda, de oração, né, o sentimento de frustração de todos, obviamente. E o que eu disse para ele foi, em parte, que eu mencionei na primeira resposta do teu colega, que nós nos colocamos nessa situação e nós temos plenas condições de reverter. Né, que vai ser muito doloroso esse processo desse período todo sem jogo e o Internacional na zona de rebaixamento, né, algo que a gente buscava, né, desde o início da competição, entendendo que era se colocar naqueles primeiros colocados da tabela para não perder de vista o campeonato, mas não foi possível. Mas também não imaginávamos entrar nesse recesso no momento que estamos. Então, se nós nos colocamos, nós vamos ter a condição de tirar. Essa foi a conversa, né, com os atletas e com a diretoria. A gente está sempre conversando, mas o pouco tempo não foi possível estender as conversas. Sem dúvida nenhuma, né, a viagem é longa, né, a gente vai ter bastante tempo para conversar, né, para justamente a gente começar a traçar as estratégias para a retomada. Roger, Jairo Vinck, do canal do Baldaço. Eu imagino que no final do ano você tenha conversado com a direção na questão de reforço e pediu um reforço para ser o substituto do Alan Patrick. E quando tu não tem o Alan Patrick, esse jogador acaba não entrando. Tu insistiu novamente num esquema de 3 volantes que só deu certo em um jogo, que foi lá no Nacional. O Inter tem hoje a pior campanha da sua história em campeonatos brasileiros. Apenas 2 vitórias, 11 pontos em 12 partidas. Chegamos a 1/3 do campeonato. E eu quero, de repente, tu passe para a torcida uma situação. Esse grupo é capaz de reverter? O Roger é capaz de reverter? Sem dúvida. O grupo e o trabalho é capaz de reverter, que foi o trabalho e o grupo que trouxe a gente até esse momento, desde o ano passado, né, com campanhas muito boas nos campeonatos que nós disputamos. A retomada no Campeonato Brasileiro, né, o título do Campeonato Gaúcho de forma invicta, a classificação em primeiro de um grupo, né, muito difícil, né, a classificação na Copa do Brasil, a instabilidade do brasileiro em função, né, de demanda de jogos muito grande. Né, com relação à questão do Alan Patrick, convenhamos, né, que um jogador do nível do Alan Patrick é muito difícil a gente suprir a ausência. Né, e na ausência do Alan Patrick eu tenho escolhido, sim, sobretudo nos jogos fora de casa, né, essa função, né, de usar 3 médios, mas não como forma defensiva, né, para que eu libere Tabata, para que eu libere Wesley, para que eu tenha mais mobilidade no campo de ataque e consiga suprir a ausência, né, de um meia que não tem as características do Alan. O fato de nós ter vencido apenas uma partida com esse modelo não justifica não utilizar, porque são contextos completamente diferentes. Né? Então o que eu posso dizer para o torcedor, a campanha, claro que ela não é digna do Internacional, né? Os números mostram, né? Se explica, mas não se justifica, né? Para começar um campeonato de uma forma tão instável que nos coloca numa condição como essa nesse momento da competição, mas nós temos plenas convicções, nós, o trabalho e o grupo de jogadores, né, na retomada, voltar a fazer um campeonato de recuperação, assim como a gente fez no passado. Né? Quando nós chegamos aqui, o Internacional era 14º colocado no campeonato, poucos pontos próximo também da zona de rebaixamento que uns jogos a fazer. Né? Cheguei na 14ª rodada, se me recordo bem. Então, é a pior campanha do Internacional dos pontos corridos, né? O pior início, né? Os números não mentem. Né, porém, eu vejo plena condição da gente reverter isso, né, com bastante trabalho, que é o que cabe à comissão e os atletas a fazer. Roger, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Eu vou pedir até desculpa em te dizer que tu te contradiz em algumas questões, porque, por exemplo, em algumas coletivas passadas, tu falou, por exemplo, que o Inter estava numa situação ruim também no Campeonato Brasileiro, porque tinha 3 competições a jogar. Hoje, tu acabaste de dizer
que no ano passado tu reverteu uma situação de 14º colocado, Sim. mas tu só tinha uma competição para jogar. É Sim. diferente. Em um determinado momento tu só tinha possibilidades de trabalhar, enfim, Sim. tá? Só que eu quero me apegar muito mais, não só na questão da contradição do que tu fala no microfone, mas na contradição do campo. E eu sei que eu estou me alongando na pergunta, tá? Mas assim, tu tem o Iago Noal, por exemplo, que praticamente não tem oportunidade. O Diego Rosa, que praticamente não tem oportunidade. Tu insiste num esquema com 3 volantes, por mais que tu diga que são meio-campistas, tu não pode pegar e fugir e ser contraditório aos números. Os números mostram que essa escalação não funciona. Tu toma 4 para o Corinthians, tu toma 4 para o Botafogo, agora tu perde também de uma forma extremamente difícil para o torcedor entender aqui o Atlético Mineiro. Então eu queria que tu tentasse explicar para a torcida essa contradição, tanto da palavra quanto do que o campo apresenta. Alexandre, eu respeito a tua opinião, mas eu não consegui entender onde é que tu falou, onde tu citasse contraditório relacionado ao ano passado em uma competição só. Eu não consegui entender. Tu pode me explicar novamente, por favor? É porque, por exemplo, tu disseste que tu está num momento no Campeonato Brasileiro ruim, porque tu tem 3 competições para jogar. Esses tempos um colega te perguntou isso. Ah, o Inter não era um dos Sim. principais Sim. postulantes ao título? E tu disseste, é postulante, mas não com 3 competições Sim. a jogar. Sim. Ou seja, a gente com 3 competições a jogar não vai conseguir reverter a situação. Ou, por exemplo, tu disseste, a contradição está que tu tinha aqui o teu trabalho na 14ª colocação, mas com uma competição para jogar. Então isso é o contraditório das respostas, entende? Quando tu quer dizer que o teu trabalho no ano passado foi interessante, mas porque só foi interessante porque tu só tinha uma competição para jogar. Entendi. A retomada do Campeonato Brasileiro na sequência, nós teremos jogos só do Campeonato Brasileiro vindo de um período grande de treinamentos. É isso que vai dar a nossa arrancada. Depois, quando as Copas se acirrarem, nós teremos que fazer escolhas. É simples. Então, desculpa, eu não vi contradição nenhuma na resposta que eu te dei relacionado a fazer uma competição ou outra. Relacionado aos três jogadores de meio, novamente, o que eu vou precisar dizer é exatamente isso. O fato de ter tido sucesso com uma formação não justifica porque são cenários diferentes. Não justifica. Os números não se explicam por si só se a gente não contextualizá-los. Então, respeito a tua opinião, mas não concordo com ela no nível de contradição que tu está dizendo que eu tenho, tanto nas palavras quanto nas ações. Por mais que os resultados possam, no teu ponto de vista, explicar a minha contradição, eu penso que não.